Olá, a gente vai falar do Dakar. Antes de chegar no assunto principal, eu começo com aquele recado de sempre que eu peço para vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá tudo aqui embaixo já aqui para fazer isso, se inscrever e curtir o canal. Qualquer coisa, corre na descrição. Tem também as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Nas duas você encontra a gente como @liguemseusmotores. Você pegou o vídeo perdido aí pelo YouTube? Você encontra o nosso canal como youtube.com/liguemseusmotores. Agora a gente tem um endereço personalizado e essa sua ajuda em qualquer uma das nossas redes sociais é sempre bem importante. O Rally Dakar inaugurou uma nova fase agora em 2020. Pela segunda vez na história dele, ele trocou de continente. Como eu falei num vídeo lá no meio do ano passado, o Dakar começou na Europa e na África. Aí por questões de segurança, por questões de ameaças terroristas, veio para a América do Sul e esse ano ele se mudou para a Arábia Saudita, o Oriente Médio. Claro que o principal motivo foi a razão financeira. Os governos aqui da América do Sul já não tinham mais como uma certa prioridade, na verdade não vê isso como uma prioridade, porque tem outras razões, outras situações para se preocupar. O dinheiro que era destinado para o Dakar foi realocado para outras coisas, né? E a Arábia Saudita está numa fase que quer atrair novos turistas, ela sempre foi muito fechada, e essa nova fase da Arábia Saudita, pensando no turismo, vendo o turismo como uma forma de movimentar uma parte da economia, tem se tornado um certo alvo do país. Fórmula E já entrou, já tem recebido com um dos eventos esportivos que já é sediado na Arábia Saudita, e o Dakar também é outro que entra nessa onda de eventos no país árabe. Claro que o contrato foi bem gordinho por 5 anos, eu detalhei bastante isso nesse outro vídeo que eu falei como a gente esperava que fosse essa nova fase do Dakar. Tem mais detalhes lá, qualquer coisa corre aí, tá na descrição e no card aqui em cima. Como era esperado, todo o Dakar teve muita pedra e muita areia, aquela areia fininha assim, o que é chamado de fast. Mas o grande problema mesmo foram as pedras. O Reinaldo Varela, que correu de side by side, o UTV, né, já foi campeão do Dakar correndo nessa categoria. Ele falou que um dos grandes problemas dos competidores esse ano foram justamente as pedras. Tinha situações que a quantidade de furo de pneus foi muito acima do esperado, e justamente por causa da quantidade de pedras que tinha no caminho, que o terreno da Arábia Saudita tem, né? Até comentou que aqui na América do Sul você tinha areia, tinha terra, tinha pedra, mas não tanta pedra quanto tem agora na Arábia Saudita no Dakar. Essa entrevista que ele deu foi pro podcast do motorsport.com Brasil, né? Foi bem bacana ouvir ele comentando sobre essa participação dele no Dakar. Infelizmente, 2 competidores acabaram morrendo nessa edição do Dakar. A primeira morte foi do Paulo Gonçalves, essa é a primeira morte desde 2015. A última morte aconteceu em 2015, desde então a competição vinha ficando ilesa desse tipo de situação, até que esse ano Paulo Gonçalves, português muito experiente, já chegou a brigar pela liderança geral do Dakar em umas edições dos anos anteriores. Ele acabou caindo no 7º estágio entre Riad e... calma aí que eu tenho que ler o nome ali, é Wadi Al-Dawassir. Esse era o 7º estágio, foi imediatamente o primeiro, logo depois do dia de folga. Ele correu muito tempo pela Honda e esse ano ele estava correndo pela Hero, uma marca indiana, ajudando no desenvolvimento da moto indiana, e acabou caindo, chegou a ser socorrido por colegas de rally. O helicóptero de resgate chegou rápido, dentro das proporções de Dakar, né? Chegou ali dentro de 10 minutos, mas ainda assim ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O português tinha 40 anos de idade e é de fato uma das perdas mais sentidas, porque ele era muito bem quisto pelo meio do Dakar, ali pelos competidores. O histórico dele de fair play era bem bacana, até o grande prêmio. Na semana ali da morte dele, na verdade, divulgou algumas matérias lembrando esse tipo de situação. Também vale a pena dar uma procurada. É uma figura bem importante e infelizmente acabou falecendo. Outro piloto que acabou falecendo em decorrência de um acidente durante o Dakar foi o holandês Edwin Straver. Ele tinha 48 anos. Ele estava correndo de moto, mas na categoria original, que os pilotos têm uma restrição maior de reparos na moto ao longo de todo o rally, tem que chegar praticamente com a moto toda originalzinha, correr com a moto toda original do início ao fim. Se eu não estou enganado, é mais ou menos isso a regra. Ele acabou caindo no 11º estágio e ficou em uma situação de saúde bem delicada, inspirando muitos cuidados. Essa queda dele aconteceu no último dia 16 e ele acabou vindo falecer no dia 24
de janeiro, e em decorrência justamente desses ferimentos, a família decidiu desligar os aparelhos, já que percebeu que a situação dele não ia evoluir para uma situação de consciência, ele ia ficar basicamente em estado vegetativo, não tinha evolução no quadro dele, nem de melhora, nem de piora, e a família decidiu desligar os aparelhos, até porque ele ainda estava internado na Arábia Saudita. Então agora falando um pouquinho mais dos resultados do Dakar mesmo, vamos começar justamente pela original, pela categoria original, que é essa que os competidores praticamente têm uma manutenção bem reduzida e tem que chegar com o equipamento quase que do início ao fim tem que ser basicamente o mesmo. O romeno Emmanuel Jean foi o grande vencedor dessa edição do Dakar na categoria original. Ele terminou o Dakar com um tempo um pouquinho acima dos 48 horas de prova, mas a situação dele foi a mais atípica em todo o Dakar desse ano, porque ele já assumiu a liderança na primeira etapa e passou o Dakar inteiro, administrando a vantagem que ele tinha para os adversários que vinham atrás. 2 franceses completaram o pódio dessa edição do Dakar, o Benjamin Melot e o Florent Vaissade. O Melot terminou com mais de 1 hora de atraso para o Emmanuel Jean e o Vaissade terminou com mais de 2 horas e meia de atraso o vencedor da prova. Categoria que a gente teve uma dupla brasileira participando, que foi justamente a SSV, ou que até anos atrás era chamado de UTV. A dupla justamente era a de Reinaldo Varela e de Gustavo Gugelmin, eles foram campeões na primeira edição, uns 2-3 anos atrás. Não fizeram feio diante da situação, porque eles tiveram uma quebra na barra de direção já no primeiro dia, tiveram que improvisar, perderam muito tempo já no primeiro dia, e vieram ao longo de todo o Dakar se recuperando até terminarem em nono essa edição do Dakar. Foram mais de 5 horas e meia de atraso, quase 5 horas e 45 de atraso dos brasileiros para o vencedor, mas eu acredito que foi um belo desempenho, principalmente porque eles saíram completamente da briga logo de cara e vieram se recuperando, vieram fazendo bonito durante toda essa edição do Dakar. A dupla vencedora é de Casey Curry e Sean Berryman, uma dupla de americanos. Eles foram os vencedores dessa edição com 53 horas de prova. A prova deles deu 53 horas e eles superaram a dupla russa Sergei Karyakin e Anton Vlasiuk. Os russos terminaram com quase 40 minutos de atraso. Para Dakar não é um tempo apertado, mas é um tempo já não tão folgado assim. Então tiveram uma relativa disputa ali. Na verdade, a disputa dos UTVs, dos SSVs, ficou concentrada por essa dupla capitaneada pelo Curry, o vencedor, a do Karyakin. Os chilenos Francisco Lopes Contardo e Juan Pablo Vinagre foram os que conseguiram também ali estar na briga, e também o espanhol José Hinojo López com o navegador Diego Ortega Gil. Basicamente essas duplas ficaram na disputa do geral boa parte de toda essa edição do Dakar. O Casey Curry e o Sean Berryman só foram assumir a liderança na 7ª especial do Rally, enquanto o Hinojo Lopez acabou saindo da briga direta pela vitória na 8ª etapa e acabou deixando o caminho aberto para os adversários. Como eu falei, as vantagens ali abaixo de 1 hora não foram tão folgadas quanto a gente costuma imaginar para um Dakar, mas também não foram tão apertadas. Então qualquer vacilo de um dos competidores ali permitia que o outro encostasse ou até ultrapassasse na classificação geral. Foi uma categoria até de resultados bem interessantes ao longo dos 12 dias de competição. Esse acaba sendo o primeiro título do Casey Curry e do Sean Berryman, porque a categoria nova tivemos um campeão diferente a cada ano. Então ela, como é uma categoria nova, tem muito disso, é muito campeão inédito, mesmo com pouquíssimas participações, até porque essa categoria antes ela era parte da categoria dos carros, né? Que é o mesmo que aconteceu com os quadriciclos lá atrás. Os participantes entravam na categoria de motos. Falando já dos quadriciclos, o chileno Inácio Casale conseguiu o 3º título dele nos quadriciclos. Curiosamente, todos os 5 primeiros dos quadriciclos corriam de Yamaha. O tempo de prova do chileno passou as 52 horas, passou um pouquinho só das 52 horas e 4 minutos. Se os SSVs tiveram um tempo meio apertado, nos quadriciclos o Simon Vitzi, que foi o vice-campeão dessa edição, terminou abaixo dos 20 minutos de atraso para o Casale, então foi uma categoria também que foi meio apertada. E outra figura bem importante que fechou o pódio foi o Rafał Sonik, o polonês, bem experiente também.
ele já terminou acima da 1 hora de desvantagem para o líder. Essa vantagem aí de 20 minutos pode até parecer que foi bem apertada a situação dos quadriciclos, mas não foi tanto assim. Ficou apertada no final, porque Casale liderou durante todo o Dakar, de fato liderou, ficou ali na administração, chegou até a vantagem superando 1 hora e aí foi caindo, porque vai administrando um dia aqui e outro ali. O top 5 acabou sendo definido já lá no 7º dia de competição, um bocado antes do final. Só que do 9º para o 10º dia, a vantagem que era de superior aos 40 minutos caiu para 16 minutos, e aí o negócio deu uma aquecida nos quadriciclos, mas ainda assim o Casale conseguiu gerenciar essa vantagem e sair campeão dessa edição do Dakar. Nos caminhões, os russos fazem a festa, como é histórico, os russos fazem a festa. Esse ano não foi diferente, 3 equipes russas nas 5 primeiras posições. Dessa vez os campeões foram Andrei Kargnov, Andrei Mokhev e Igor Leonov. Os 3 correram de Kamaz, essa era a tripulação do Kamaz, e eles venceram essa edição do Dakar com 46 horas de prova, 46 horas e meia de prova. A tripulação liderada pelo Anton Shibalov ficou no 2º lugar, também correndo de Kamaz, e tiveram um atraso de 42 minutos para os vencedores. A tripulação bielorrussa, liderada pelo Sergei Vyazovich, também completou o pódio com uma desvantagem já de 2 horas, superior a 2 horas de prova, né? Os russos, eles dominam aí, como eu falei, foram 3 equipes russas, todas formadas por integrantes russos, né? Todos correndo com o Kamaz nas 5 primeiras posições. O domínio russo continua no Dakar, como vem acontecendo nos últimos anos. A Iveco e a Massa ali tentaram romper um pouco esse bloqueio russo aí, mas não deu. Os russos estão muito fortes ainda no Dakar. O Kargnov assumiu a liderança já na 3ª especial do Dakar, e o top 5 acabou sendo definido só na 11ª etapa, a penúltima de todo o Dakar, e o resultado final deu o 2º título para o Andrei Kargnov. Se nos caminhões o bloqueio russo tá lá ainda, firme e forte, nas motos a hegemonia da KTM, que durou quase 2 décadas, caiu. Finalmente, uma outra moto que não fosse KTM acabou ganhando na classificação geral do Dakar. Já era maior de idade o domínio da KTM se eu não estou enganado, 19 anos a KTM vinha vencendo de forma consecutiva. Se teve alguma interrupção foi só em 2008, quando não teve o Dakar. Mas ainda assim, em edições consecutivas, a KTM vinha ganhando há quase 2 décadas. Dessa vez a Honda conseguiu furar o bloqueio austríaco e levou o título do Dakar entre as motos com o americano Rick Brabeck. A Honda venceu o Dakar desse ano com 40 horas de prova e foi seguido ali pelo chileno Pablo Quintanilha, que correu de Husqvarna. Essa aqui acho que foi uma das categorias mais apertadas, porque o Quintanilha chegou com apenas 16 minutos de atraso para o Brabeck. O campeão do ano passado, o australiano Toby Price, de novo de KTM, chegou com 24 minutos de atraso no resultado final. O argentino José Ignacio Cornejo Florimo, também correndo de Honda, terminou abaixo da meia hora de desvantagem para o líder. E o Matthias Walkner, também correndo de KTM, ele que também é austríaco, terminou a edição desse ano ali com 35 minutos de desvantagem para o Brabeck. Foi uma das categorias mais apertadas de todo o Dakar esse ano. As motos costumam ter uma boa briga, assim como os carros, e esse ano o top 5 inteiro terminou abaixo de 1 hora para mostrar o equilíbrio todo. Mesmo com o Brabeck assumindo a liderança desse Dakar já na 3ª etapa e veio só administrando essa vantagem, ainda assim essa competição das motos foi bem equilibrada. Para fechar, a gente fala de uma outra lenda, é pai de um piloto da Fórmula 1. Na verdade, o nome Sainz é conhecido não pelo filho, pelo Carlos Sainz Jr., e sim pelo caso do El Matador, o Carlos Sainz. Ele com o Lucas Cruz, que é um fiel escudeiro já dele há algum tempo, conseguiram vencer pela 3ª vez o Dakar. Nessa mudança de terreno, mostrou que a experiência dele, com mais de 55 anos de idade, valeu muito. Correndo de Mini, ele conseguiu fazer o Dakar inteiro em 42 horas, quase 43, porque foi 42 e 59 minutos, então foi um tempo razoável aí, o segundo teoricamente mais lento, é isso? Entre os vencedores? Exatamente, entre os vencedores é o segundo mais lento, e tá ali dentro do que costuma acontecer nos Dakar, né? Moto vai primeiro, carro e aí assim por diante. Mas para quem acha que foi fácil, o Carlos Sainz teve uma bela briga com a dupla do Nasser Al-Attiyah. O Nasser Al-Attiyah
e o Mathieu Baumel, e também com o Stefan Peter Hansel e o Paulo Fiuza. Essas eram as 3 duplas que estavam ali todo dia se estapeando pelas primeiras posições do Dakar. O Yazed Al-Raji, que é um saudita, foi a grata surpresa desse Dakar. Ele tá certo que, vendo os resultados de outras edições de outros rallies, ele não dá para dizer que ele era tão surpresa assim, mas para o Dakar dá para dizer que foi uma bela surpresa. E o Ginil De Villiers, que já ganhou outros Dakar, ele correndo de Toyota terminou já em 5º, mas com mais de 1 hora de atraso. Essa disputa dos carros e a das motos acho que foram as melhores do Dakar de fato, porque envolveu muitos pilotos com muita experiência. Para ter ideia, essa disputa entre Sainz, Peter Hansel e o Nasser Al-Attiyah, ela durou todo o Dakar, acabou coroando de fato o Carlos Sainz como tricampeão da maior prova off-road do mundo. Ali para fechar o top 5, eu citei o Ginil De Villiers. Ele brigou durante boa parte do Dakar na classificação geral com Orlando Terranova, e a definição acabou vindo só na 11ª etapa em favor do De Villiers, que é um sul-africano, e dando esse respiro para o sul-africano, que corre muito bem, de fato, ele corre muito bem, já foi campeão aqui nos Sertões, correndo o próprio Dakar. Numa outra época, se eu não estou enganado, o De Villiers foi campeão com a Volks ainda. É isso aí, esse vídeo termina por aqui, eu reforço aquele recadinho para você. Na verdade, antes de reforçar o recado, eu perguntando para você aí o que você acha desse vídeo do Dakar aí, se é um assunto que interessa, aproveita e comenta aí, eu quero saber o que vocês querem que eu fale. Eu percebi que os 2 últimos vídeos aí, fazendo listas, a galera teve uma boa recepção, então eu quero essa opinião de vocês aí. E também já emendo pedindo para você, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal. Também a gente tem as nossas redes lá, as nossas páginas no Instagram e no Facebook como @liguem seus motores. Aqui no YouTube você encontra o nosso canal como youtube.com/liguem seus motores, tudo juntinho, e você já cai lá no nosso canal. Fique ligado com a gente!